eu já contei esse caso, mas é sempre referência. Seu Romeu Grise, de Votuporanga, São Paulo, e sua esposa, Dona Hilda, seu Romeu Grise já desencarnou, Dona Hilda ainda está encarnada. Mas é registrado no livro do cunhado dele, Gerson, né, que é do Rio de Janeiro. Está no livro isso. Então, são casos reais. Eu não estou aqui inventando nada do Chico, como esse povo aí que fica falando absurdos do Chico. Mas não tem como comprovar, porque sai da cabeça dos psicopatas, né? Só pode, porque não tem explicação para isso. Tanta mentira, tanta bobagem antidoutrinária. Então, eles perguntaram assim, Chico, a gente não é médium, e a gente tem acompanhado você desde Pedro Leopoldo até Uberaba. Primeiro meu pai, agora a gente. E a gente sempre viu o povo em cima de você. O povo tem loucura, cada um com o seu problema, e eles querem solução dos problemas, te pedindo, pede isso, pede aquilo, põe papel, e pega na sua mão. Esse povo te assedia dessa forma. E a gente pensou, e chegamos à conclusão. Chico, se os encarnados fazem isso com você, te assediam tanto, milhares de pessoas te assediando, cada uma querendo uma coisa de você, você deve suportar isso também dos espíritos que ainda não têm equilíbrio. Eu acho que esses espíritos ficam atrás de você. Então deve ter uma multidão de espíritos também que fica atrás de você. Como é que você suporta? Perguntaram para ele. Aí o Chico olhou e falou assim, ô, seu Romeu, ô, Dona Hilda, eu sofri muito com a pressão das duas esferas. Parênteses. Chico escreveu uma carta para Vantuil de Freitas, presidente da Federação Brasileira na época, foi quem publicou os livros dele. Ele escreveu assim, está no livro Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, quem quiser olhar. Escreveu assim, há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Ele resumiu para Vantuil o que ele explicou para Dona Hilda e para o seu Romeu Grise. Então disse assim, eu sofri muito, eu sofri tanto, que ao longo de 20 anos eu fui me exercitando para me situar numa faixa superior, a do Dr. Bezerra de Menezes. Após 20 anos de luta, eu consegui me situar na faixa do Dr. Bezerra. Desde aquele tempo, eu não sofro mais, porque eu me entreguei a essas faixas. Ou seja, Chico passou a viver na vibração do Dr. Bezerra. Vocês pensem que ele conquistou com esforço próprio. Eu consegui me situar nessa faixa. A partir daí, eles decidem o que eu atendo ou não atendo. São eles que deliberam, não sou eu. E eu passei a não sofrer mais. Isso coincide, eu faço um paralelo, com aquele período em que o Emmanuel chega para ele e fala assim, Chico, você chegou, você foi desapropriado. Ele tinha chegado ao 100º livro. Você agora foi desapropriado. Ou seja, a vida não é sua mais. E foi o período, em 1958, quando ele encontra Arnaldo, que aconteceu um fenômeno, ele levitou, o Arnaldo estava no mesmo quarto que ele, o Arnaldo dormia no mesmo quarto que o Chico, na cama que era do André, irmão do Chico, mais novo, e ele viu o Chico, mais ou menos meio metro, assim, 40 centímetros, volitando sobre a cama, contorcendo e gemendo. Quando o Arnaldo acordou e viu aquilo, aquele fenômeno, ele disse para ele assim, ele tinha uma mania, falava assim, papagaio, ele pensou, papagaio e agora? Então ele teve a ideia de ir lá e dar passe de dispersão. Ele era um grande magnetizador, ele tinha um magnetismo impressionante, né? Ele então deu passe de dispersão, o Chico foi baixando devagarinho, e deitou-se na cama. Quando o Chico despertou daquele transe, inclusive da volitação, né? Porque o Chico volitou ali, o Chico era médio de efeito físico, então ele deita na cama, ele assenta e ele começa a chorar. Ele chora meia hora, um pranto convulsivo, doído, feito ele, debruçado nos joelhos de Arnaldo Rocha, que pegou um banquinho, sentou na frente dele e ficou acariciando ele, as mãozinhas dele, chorando no joelho dele, falando assim, calma, calma. Se você quiser contar, conta. Se você não quiser, não tem problema, mas calma, calma. Nós estamos em prece, calma. Meia hora de relógio. Chico chorou. Aí ele pegou nas mãos do Arnaldo, beijou as mãos do Arnaldo e disse assim, Naldinho, os meus amigos estão me cutelando. Foi quando ele disse isso. Porque todo mundo queria tirar um pedacinho do Chico, né? Isso até o final da vida do Chico. Todo mundo queria espoliar o Chico, tirar um pedaço. Ele falou assim, os meus amigos estão me cutelando. E os espíritos contrários a Jesus
e a doutrina espírita não me dão trégua, me atacam. Mas eu já expliquei para eles que nesta encarnação eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Ponto final. Aí vocês entendem que o Chico foi desapropriado. Ele não pertencia mais a si mesmo. E por isso o Chico suportou o que ninguém suporta. Principalmente dentro de casa. No movimento espírita, eu falo dentro de casa, porque o movimento espírita foi o que mais crucificou o Chico, os espíritas foram os que mais crucificaram o Chico. De todas as formas. E dentro de casa. Porque o Chico não tinha sossego. Não é? Muito interesse. Muita ambição. Não importa se ambição por vaidade, por presunção, para dinheiro, ele sempre foi cercado. O nome do Chico foi estampado no Jornal Diário da Tarde, em Belo Horizonte, no período que a gente visitava ele e que a gente viu como é que funcionava. Porque foi denunciado pelo Estado de Minas, pelos Diários Associados, numa manchete de primeira página, há mais do que espíritos por trás de Chico Xavier. E foi mostrando o esquema que existia de cobrança de dinheiro para que as pessoas fossem escolhidas por um soldado a serviço de alguém que morava dentro da casa do Chico. Então, esse soldado foi afastado das suas funções, porque era para ele organizar a fila, e ele estava com um esquema com uma outra pessoa de dentro da casa do Chico, cobrando propina para que as pessoas tivessem prioridade para falar com o Chico. As pessoas eram escolhidas naquela fila, fora os que ligavam de fora, né? Os bacanas que pagavam fortunas para poder... Isso tudo foi revelado. A máfia em torno de uma luz. Aí um dia, conversando com Donda, ela disse assim, o Chico é luz, mas em torno dele só tem treva. E a gente aprendeu que é normal. Por quê? A Maria Dolores explicou através de uma poesia pelas mãos de Chico Xavier. A treva emoldura a luz. Porque a luz não tem dinâmica se não tiver treva em torno dela. E o Chico aceitou. Porque o papel dele era iluminar, testemunhar, viver o evangelho. E ele viveu. Como ninguém até hoje. Não existe um que se compare com Chico Xavier. Tem muitos presunçosos aí, tem muitos vaidosos aí, tem muita gente que até tenta diminuir o Chico, mas não existe um igual a ele. Não existe. Na nossa época, não. Não existe um igual ao Chico. Então a gente reverencia. Não estamos deificando o Chico, nós estamos falando do esforço, das lágrimas, das lutas que ele suportou, porque ninguém sofreu mais do que o Chico. E isso é um caminho de referência para todos os médios. Wagner está falando que mediunidade é sofrimento? Não, mediunidade não é sofrimento, porque mediunidade é redenção dos males que nós fizemos. Nós vamos como que queimando.